Capítulo 18. Luta no elevador. O remédio de Bupo para a tosse. Uma névoa quente surgiu de 2 enormes buracos no chão, redemoinhando em torno do que quer que estivesse por perto. Entre os 2 buracos havia uma grande roda em volta da qual havia uma corrente enorme. Havia um imenso caldeirão de ferro preto suspenso pela corrente sobre um dos buracos. A outra ponta da corrente desaparecia no outro buraco. 4 dragonianos vestidos com armaduras, 2 deles agitando chicotes de couro e armados com espadas curvas, estavam de pé em volta do caldeirão. Eles ficavam visíveis durante um pequeno período, depois eram escondidos pela névoa. Tannis conseguia ouvir o estalo do chicote e uma voz gutural berrando. Seus vermes piolentos! O que vocês estão fazendo parados aí atrás? Entrem no caldeirão antes que eu arranque a carne imunda de seus ossos nojentos. O dragoniano parou no meio da sentença com os olhos esbugalhados quando Caramon emergiu da névoa, rugindo seu grito de guerra. O dragoniano deu um grito que se transformou em um gorgolejo sufocado quando Caramon agarrou a criatura pelo pescoço ossudo, levantou-a do chão e o jogou contra a parede. Os anões da ravina se espalharam quando o corpo da criatura bateu contra a parede com um som de ossos se quebrando. No momento em que Caramon atacou, Sturm brandiu sua espada de 2 mãos e gritou a saudação dos cavaleiros para um inimigo e cortou fora a cabeça de um dragoniano que não chegou nem a ver o que estava acontecendo. A cabeça decapitada rolou no chão, produzindo um som cavo enquanto se transformava em pedra. Ao contrário dos goblins que atacam qualquer coisa que se move sem estratégia nem reflexão, os dragonianos são inteligentes e pensam rápido. Os 2 que sobraram próximo ao caldeirão não tinham nenhuma intenção de lutar contra 5 guerreiros treinados e bem armados. Um deles pulou imediatamente dentro do caldeirão, gritando instruções para seu companheiro em sua língua gutural. O segundo dragoniano correu para a roda e liberou o mecanismo. O caldeirão começou a cair através do buraco. "Detenham-no!" Tannis gritou. "Ele vai buscar reforços!" "Errado!" gritou Taslehoff, espiando pela beirada. "Os reforços já estão subindo no outro caldeirão. Deve ter uns 20 deles." Caramon correu para deter o dragoniano que estava operando o elevador, mas chegou tarde demais. A criatura deixou o mecanismo em funcionamento, pulou na direção do caldeirão e caiu dentro dele, seguindo seu companheiro. Caramon, agindo de acordo com o princípio de não deixar seu inimigo escapar, também pulou para dentro do caldeirão. Os anões da ravina torciam e gritavam, e alguns correram para a beirada do buraco para ver melhor. "Aquele grande idiota!" Sturm praguejou. Empurrando os anões da ravina para o lado, a fim de poder olhar para baixo, ele viu o punho se agitando e o brilho da armadura, enquanto Caramon e os dragonianos golpeavam uns aos outros. O peso adicional de Caramon fez com que o caldeirão caísse mais rápido. "Eles vão transformar aquele palerma em carne seca lá embaixo", Sturm balbuciou. "Eu vou atrás dele", ele gritou para Tannis. Lançando-se no ar, ele agarrou a corrente e escorregou para dentro do caldeirão. "Agora nós perdemos os 2, Tannis grunhiu. "Flint, venha comigo. Vendaval, fique aqui com Raistlin e Lua Dourada. Veja se você consegue fazer a droga da roda funcionar no sentido contrário. Não, Taz, você não." Tarde demais. Gritando com entusiasmo, Kender pulou na corrente e desceu. Tannis e Flint pularam no buraco também. Tannis colocou os braços e as pernas em torno da corrente e ficou pendurado logo acima do Kender, mas o anão não conseguiu se agarrar e caiu de cabeça dentro do caldeirão. Caramon imediatamente pisou nele. Os dragonianos prensaram um guerreiro contra a beirada do caldeirão. Ele socou um deles, fazendo com que ele se chocasse contra o outro lado e enfiou sua adaga no segundo, enquanto ele tentava sacar sua espada. Caramon deu sua estocada antes do dragoniano conseguir tirar a espada da bainha, mas a adaga do guerreiro resvalou na armadura da criatura e escapou da mão de Caramon. O dragoniano atacou o rosto do guerreiro, tentando furar os olhos de Caramon com as garras de suas mãos. Agarrando os punhos do dragoniano com um aperto esmagador, Caramon conseguiu afastar as mãos da criatura para longe de seu rosto. Os 2 seres poderosos, o humano e o dragoniano, se debatiam contra a parede do caldeirão. O segundo dragoniano se recuperou do soco de Caramon e pegou sua arma, mas a investida contra o guerreiro foi interrompida abruptamente, quando Sturm, que vinha escorregando pela corrente, deu-lhe um chute forte no rosto com sua bota pesada. O dragoniano perdeu o equilíbrio e caiu para trás, e a espada voou de sua mão.
Sturm pulou e tentou acertar a criatura com a prancha de sua espada, mas o dragoniano desviou a lâmina para o lado com as mãos. Saia de cima de mim! Flint rugiu no fundo do caldeirão. Cegado pelo elmo, ele estava sendo lentamente esmagado pelos grandes pés de Caramon. Num ataque de raiva, o anão endireitou o elmo. Depois se levantou fazendo com que Caramon perdesse o equilíbrio e caísse para frente sobre o dragoniano. A criatura saiu de lado enquanto Caramon cambaleava na direção da enorme corrente. O dragoniano brandiu sua espada num golpe molinete. Caramon se abaixou e a espada ressoou inutilmente contra a corrente, criando um entalhe na lâmina. Flint se jogou contra o dragoniano, atingindo-o em cheio no estômago com a cabeça. Os dois caíram contra a parede do caldeirão. O caldeirão ganhou velocidade, fazendo com que a névoa fétida girasse em volta deles. Tannis desceu pela corrente enquanto mantinha os olhos no que acontecia abaixo de si. "Fique onde está!" ele gritou para Taslehoff. Soltando a corrente, Tannis aterrissou no meio da confusão. Tas, desapontado, mas relutante em desobedecer Tannis, segurou-se na corrente com uma mão, enquanto enfiava a outra mão em sua bolsa e tirava uma pedra, pronto para deixá-la cair. Na cabeça de um inimigo, ele esperava. O caldeirão começou a balançar à medida que os combatentes chocavam-se contra sua parede durante a luta, enquanto descia cada vez mais, fazendo com que o outro caldeirão, cheio de dragonianos, gritando e praguejando, subisse cada vez mais. Vendaval, de pé na beirada do buraco com os anões da ravina, conseguia ver muito pouco do que acontecia atrás da névoa. Entretanto, ele conseguia ouvir batidas, palavrões e grunhidos vindo do caldeirão em que estavam seus amigos. Então, do meio da névoa, surgiu outro caldeirão. Os dragonianos em pé com as espadas na mão olhavam para ele de boca aberta, com suas longas línguas vermelhas ofegantes de ansiedade. Dentro de segundos, ele, Lua Dourada, Raistlin e 15 anões da ravina estariam frente a frente com 20 dragonianos irritados. Ele rodopiou, tropeçou em um anão da ravina, recuperou o equilíbrio e correu em direção ao mecanismo. De alguma forma, ele tinha de impedir que aquele caldeirão subisse. A enorme roda girava lentamente, a corrente rangendo ao tocar os dentes da roda. Vendaval olhava para o mecanismo com a ideia de agarrar a corrente com suas próprias mãos. Um vendaval vermelho o empurrou de lado. Raistlin observou a roda por um momento, calculando o tempo de duração de uma volta. Depois, ele enfiou o cajado de Magios entre a roda e o chão. O cajado tremeu por um instante e Vendaval segurou a respiração com medo que o cajado se partisse. Mas ele aguentou. O mecanismo estremeceu e parou completamente. "Vendaval!" Lua Dourada gritou de onde ela tinha ficado, próximo ao buraco. O homem das planícies correu para a borda. Raistlin o seguiu. Os anões da ravina que tinham se alinhado em volta do buraco estavam se divertindo um bocado assistindo a um dos eventos mais interessantes de suas vidas. Somente Bulpo se afastou da borda. Ela correu atrás de Raistlin, segurando seu robe sempre que possível. "Carquiumate", disse Vendaval, enquanto olhava para baixo por entre a névoa. Caramon jogou o dragoniano com quem ele estava lutando para dentro do buraco. Ele soltou um grito estridente enquanto caía dentro da névoa. O grande guerreiro tinha marcas de garras no rosto e um corte de espada no braço direito. Sturm, Tannis e Flint ainda estavam lutando com um segundo dragoniano, que parecia disposto a matar sem pensar nas consequências. Quando finalmente ficou claro que bater não era suficiente, Tannis o esfaqueou com sua adaga. A criatura agachou e transformou-se em rocha, prendendo a arma de Tannis em seu cadáver de pedra. Então o caldeirão deu uma sacudida e parou, dando um tranco em todo mundo. "Cuidado, vizinhos!" gritou Taslehoff, largando a corrente. Tannis olhou para o outro caldeirão cheio de dragonianos, balançando a uns 6 metros de distância. Armados até os dentes, os dragonianos estavam preparando uma manobra de abordagem. 2 deles marinharam a bordo do caldeirão e estavam prontos para pular sobre o buraco enevoado. Caramon inclinou-se sobre a borda do caldeirão e deu um golpe molinete com sua espada, numa tentativa de cortar um dos abordadores. Ele errou o alvo e o momento gerado pelo golpe fez o caldeirão girar em torno da corrente. Caramon perdeu o equilíbrio e caiu para a frente com seu grande peso, tombando o caldeirão de forma perigosa. Ele se viu olhando diretamente para o chão lá embaixo. Sturm agarrou o colarinho de Caramon e o puxou de volta, fazendo com que o caldeirão balançasse desgovernado. Tannis escorregou e aterrissou sobre os joelhos e as mãos no fundo do caldeirão, onde ele descobriu que o dragoniano de pedra tinha se transformado em pó, o que permitiu que ele recuperasse sua adaga. "Aí vem eles!"
Flint gritou, fazendo com que Tannis se levantasse. Um dragoniano se atirou na direção deles e se agarrou à borda do caldeirão. O caldeirão se inclinou mais uma vez. Vá para lá! Tannis empurrou Caramon para o lado oposto, na expectativa de que o peso do guerreiro mantivesse o caldeirão estável. Sturm golpeou as mãos do dragoniano, tentando forçá-lo a largar a borda. Então, um segundo dragoniano voou para dentro do caldeirão, calculando sua distância melhor que o primeiro. Ele aterrissou ao lado de Sturm. Não se mova! Tannis gritou para Caramon, enquanto o guerreiro se preparava instintivamente para o combate. O caldeirão tombou. O homem-zarrão voltou rapidamente para sua posição. O caldeirão se equilibrou sozinho. O dragoniano, que estava pendurado na borda e tinha uma coisa verde exudando de seus dedos, soltou-se, abriu suas asas e flutuou em direção à névoa. Tannis girou o corpo para enfrentar o dragoniano que tinha saltado para dentro do caldeirão e caiu sobre Flint, derrubando o anão mais uma vez. O meio-elfo cambaleou contra a parede do caldeirão. Ele olhou para baixo enquanto o caldeirão balançava. A névoa se abriu e ele viu a cidade destruída de Shakt-Zarot muito abaixo dele. Quando se levantou, ele se sentiu enjoado e desorientado e viu Taslehoff lutando com o dragoniano. O pequeno Kender engatinhou pelas costas da criatura e bateu na cabeça dela com uma pedra. No fundo do caldeirão, Flint pegou a adaga que havia caído da mão de Caramon e esfaqueou a mesma criatura na perna. O dragoniano gritou quando a lâmina entrou fundo em sua perna. Sabendo que havia mais dragonianos prestes a voar para dentro do caldeirão, Tannis olhou para cima desesperado, mas o desespero se transformou em esperança quando ele viu Vendaval e Lua Dourada olhando para baixo através da névoa. Puxem-nos de volta para cima! Tannis gritou freneticamente. Então alguma coisa o atingiu na cabeça. A dor era excruciante. Ele se sentiu caindo. Raistlin não ouviu o grito de Tannis. O mago já tinha entrado em ação. Venham aqui, meus amigos, Raistlin disse rapidamente. Os anões da ravina que estavam encantados juntaram-se animadamente à volta dele. Aqueles chefões lá embaixo querem me machucar, ele disse tranquilo. Os anões da ravina grunhiram. Vários deles franziram as testas, muito sérios. Alguns agitaram os punhos contra o caldeirão cheio de dragonianos. Mas vocês podem me ajudar, Raistlin disse. Vocês podem detê-los. Os anões da ravina olharam para o mago em dúvida. Afinal de contas, a amizade só vai até certo ponto. Tudo o que vocês precisam fazer, Raistlin disse pacientemente, é correr e pular naquela corrente. Ele apontou para a corrente conectada ao caldeirão dos dragonianos. O rosto dos anões da ravina se animaram. Isso não parecia tão ruim. Na verdade, era uma coisa que eles faziam quase que diariamente quando não conseguiam pegar o caldeirão. Raistlin acenou com um braço. Vão! Ele ordenou. Os anões da ravina, todos exceto Bupo, olharam uns para os outros. Depois, correram para a borda do buraco e, gritando freneticamente, arremessaram-se em direção à corrente que sustentava os dragonianos, agarrando-se a ela com uma habilidade maravilhosa. O mago correu em direção à roda. Bupo ia atrás dele. Ele soltou o cajado de Magios. A roda estremeceu e começou a se mover mais uma vez, girando cada vez mais rápido, à medida que o peso dos anões da ravina fazia com que o caldeirão de dragonianos mergulhasse para dentro da névoa. Vários dos dragonianos que estavam empoleirados na borda, prestes a pular para o outro caldeirão, foram pegos de surpresa pelo tranco inesperado. Eles perderam o equilíbrio e caíram. Apesar de suas asas terem interrompido suas quedas, eles esganiçaram de raiva enquanto planavam em direção ao solo. Seus gritos contrastavam de forma estranha com os gritos de entusiasmo dos anões da ravina. Vendaval inclinou-se sobre a borda do buraco e segurou o caldeirão dos companheiros quando ele chegou à roda. Vocês estão bem? Lua Dourada perguntou ansiosa, inclinando-se para ajudar Caramon a sair. Tannis está machucado, Caramon disse, sustentando o meio-elfo. É só um galo, Tannis protestou Grog. Ele sentiu um grande caroço na parte de trás de seu crânio. Eu pensei que estivesse caindo para fora daquela coisa. Ele estremeceu só de lembrar. Nós não podemos descer por esse caminho, disse Sturm, saindo do caldeirão. E nós não podemos ficar por aqui. Não vai demorar muito até eles consertarem este elevador. E quando isso acontecer, eles estarão atrás de nós. Nós temos que voltar. Não volte. Bupo agarrou-se em Raistlin. Eu saber caminho Alto Bup. Ela deu um puxão na manga dele, apontando para o norte.
Bom caminho, caminho secreto, não chefões. Ela disse num tom suave, tocando na mão dele. Não deixar chefões pegar você, você é bonito. Parece que não temos muita escolha, nós temos que descer, Tanis disse, se encolhendo quando o cajado de lua dourado tocou. Então o poder curativo fluiu pelo seu corpo. Ele relaxou quando a dor diminuiu e suspirou. Como você disse, eles já moram aqui há muitos anos. Flint grunhiu e sacudiu a cabeça quando Bupo começou a andar pelo corredor, indo em direção ao norte. Parem, ouçam, Tasslehoff disse em tom suave. Eles ouviram um som de pés com garras caminhando na direção deles. Dragonianos, disse Sturm, nós temos que sair daqui. Voltemos para o oeste. Eu sabia, Flint resmungou, franzindo a testa. Aquela anã da ravina nos levou direto para os lagartos. Esperem, Lua Dourada segurou o braço de Tanis. Olhe para ela. O meio-elfo se virou e viu Bupo remover uma coisa irregular e sem forma da sacola que ela carregava no ombro. Aproximando-se da parede, ela agitou a coisa em frente à laje de pedra e murmurou algumas palavras. A parede estremeceu e, depois de alguns segundos, apareceu uma passagem que levava para a escuridão. Os companheiros trocaram olhares inquietos. Nós não temos alternativa, Tanis murmurou. O chacoalhar e o som metálico das armaduras dos dragonianos podiam ser ouvidos com clareza, marchando pelo corredor na direção deles. Hastling, luz, ele ordenou. O mago falou e o cristal de seu cajado se acendeu. Ele, Bupo e Tanis passaram rapidamente pela porta secreta. O resto dos companheiros atravessou em seguida e a porta se fechou atrás deles. O cajado do mago revelou uma pequena sala quadrada decorada com esculturas na parede, tão cobertas de limo verde que era impossível distingui-las. Eles ficaram em silêncio quando ouviram dragonianos passando no corredor. Eles devem ter ouvido o barulho da luta, Sturm sussurrou. Não vai demorar muito para o elevador voltar a funcionar. Aí nós vamos ter toda a força dragoniana atrás de nós. Conhecer caminho para baixo. Bupo acenou com a mão expressando desaprovação. Não preocupar. Como você abriu a porta, pequenina? Hastling perguntou curioso, ajoelhando-se ao lado de Bupo. Mágica. Ela disse timidamente e esticou a mão. Na palma suja da mão da anã da ravina tinha um rato morto, com seus dentes presos em uma careta permanente. Hastling levantou as sobrancelhas. Depois Tasslehoff tocou seu braço. Não é mágica, Hastling, o Kender sussurrou. É uma fechadura de chão oculta. Eu vi quando ela apontou para a parede e eu estava prestes a dizer alguma coisa quando ela falou aquele palavreado mágico sem sentido. Ela pisa na fechadura quando chega perto da parede e agita aquela coisa. O Kender riu. Ela provavelmente tropeçou na fechadura por acidente uma vez quando carregava o rato. Bupo olhou para o Kender com um ar sarcástico. Mágica. Ela afirmou, fazendo biquinho e acariciando o rato carinhosamente. Ela o guardou de novo em sua sacola e disse: Venha, você vai. Ela os guiou em direção ao norte, passando pelas salas destruídas e cobertas de limo. Por fim, ela parou em uma sala cheia de pó, pedras e escombros. Parte do teto tinha caído e o chão estava sujo e coberto de ladrilhos quebrados. A anã da ravina falou alguma coisa ininteligível e apontou alguma coisa no canto nordeste da sala. Vão até lá. Ela disse. Tanis e Hastling foram até o local para fazer uma inspeção. Eles encontraram um cano com 1,20 m de diâmetro, com uma ponta saindo do chão destruído. Aparentemente, ele tinha caído pelo teto e fincado na seção nordeste da sala. Hastling enfiou seu cajado dentro do cano e espiou dentro. Vem, você vai. Bupo disse, apontando e agarrando na manga de Hastling com urgência. Chefões não sabem seguir. Isso provavelmente é verdade, Tanis disse, não com aquelas asas. Mas não tem espaço suficiente para brandir uma espada, Sturm disse franzindo a testa. Eu não gosto disso. De repente, todos pararam de falar. Eles ouviram a roda ranger e a corrente começar a guinchar. Os companheiros olharam um para o outro. Eu primeiro, Tasslehoff sorriu. Enfiando a cabeça no cano, ele engatinhou para a frente. Você tem certeza que eu vou caber? Caramon perguntou, olhando ansiosamente para a abertura. Não se preocupe, a voz de Taz ecoou lá de dentro. Está tão escorregadio por causa do limo que você vai escorregar para dentro como um porco engordurado. Parece que essa afirmação jovial não impressionou muito Caramon. Ele continuou a observar o cano deprimido,
enquanto Raistlin, guiado por Bulpo, ajeitava o roupão à sua volta e entrava, com seu cajado iluminando o caminho. Flint entrou a seguir. Lua Dourada o acompanhou, fazendo caretas de nojo quando suas mãos escorregavam na espessa camada de limo verde. Vendaval entrou depois dela. Isto é loucura. Espero que você saiba disso. Sturm balbuciou com aversão. Tannis não respondeu. Ele deu uma palmada de encorajamento nas costas de Caramon. É sua vez, ele disse, ouvindo o som da corrente se movendo cada vez mais rápido. Caramon grunhiu. O grande guerreiro se agachou, ficou de gatinhas, depois arrastou-se na direção da abertura do cano. O punho da espada dele ficou preso na beirada. Afastando-se de costas, ele reajustou a espada, depois tentou novamente. Desta vez, suas nádegas ficaram muito empinadas, fazendo com que suas costas raspassem na parte superior do cano. Tannis plantou seu pé com firmeza no traseiro do grande guerreiro e o empurrou. Estire-se no chão, o meio-elfo ordenou. Caramon caiu como um saco molhado, grunhindo novamente. Ele se contorceu lá dentro, empurrando seu escudo à frente dele, arrastando sua armadura ao longo do cano de metal, provocando um ruído estridente que fez os dentes de Tannis rangerem. O meio-elfo esticou as mãos e segurou a parte de cima do cano. Primeiro ele jogou as pernas para dentro, depois começou a escorregar no limo fétido. Ele torceu a cabeça de lado para olhar para Sturm, que vinha por último. A sanidade terminou quando nós seguimos Tika para a cozinha da hospedaria Derradeiro Lar, ele disse. É verdade, o cavaleiro concordou com um suspiro. Taslerhoff, encantado com a nova experiência de engatinhar pelo cano, viu de repente figuras escuras no final do caminho. Lutando para encontrar um apoio, ele escorregou até parar. Raistlin, o Kender sussurrou. Tem alguma coisa vindo pelo cano. O que é? O mago começou a perguntar, mas o ar úmido e fétido chegou até sua garganta e ele começou a tossir. Tentando recuperar o fôlego, ele fez a luz de seu cajado brilhar dentro do cano para ver quem vinha vindo. Bulpo deu uma olhada e cheirou. Bajulador Gloop! Ela balbuciou. Acenando com a mão, ela gritou. Volte, volte! Nós subir, pegar elevador, chefões ficar bravo! Gritou um. Nós descer, ver alto Bulp! Bulpo disse com autoridade. Quando ouviram isto, os outros anões da ravina começaram a voltar para baixo, resmungando e praguejando. Mas, por um momento, Raistlin não conseguiu se mover. Ele colocou as mãos no peito. Tossiu seco. O som ecoava de forma assustadora na quietude do cano estreito. Bulpo olhou para ele ansiosamente, depois enfiou sua mão pequena dentro da sacola, revirou-a por alguns instantes e tirou um objeto que ela segurou contra a luz. Ela apertou os olhos tentando enxergar, depois suspirou e balançou a cabeça. Isto eu não queria. Ela resmungou. Taslerhoff, vendo um brilho claro e colorido, chegou mais perto. O que é isso? Ele perguntou, apesar de saber a resposta. Raistlin também estava olhando para o objeto, piscando os olhos, arregalados. Bulpo encolheu os ombros. Pedra bonita, ela disse sem interesse, procurando dentro de sua sacola mais uma vez. Uma esmeralda, Raistlin sibilou. Bulpo olhou para cima. Você gosta? Ela perguntou a Raistlin. Muito, o mago disse ofegante. Você guarda. Bulpo colocou a joia na mão do mago. Então, com um grito de triunfo, ela tirou da sacola o que estava procurando. Taz, que tinha se inclinado para chegar mais perto e ver a nova maravilha, afastou-se com aversão. Era um lagarto morto, bem morto. Havia um pedaço de cordão de couro mastigado em volta do rabo inerte do lagarto. Bulpo esticou o braço na direção de Raistlin. Você usa no pescoço, ela disse. Cura tosse. O mago, acostumado a lidar com coisas muito mais desagradáveis do que esta, sorriu para Bulpo e agradeceu, mas recusou a cura, assegurando a ela que sua tosse tinha melhorado muito. Ela olhou para ele em dúvida, mas ele parecia ter melhorado. O ataque tinha passado. Depois de um momento, ela encolheu os ombros e colocou o lagarto de volta em sua sacola. Raistlin, examinando a esmeralda com olhos experientes, olhou friamente para Taslerhoff. O Kender suspirou e deu-lhe as costas, continuando a descer pelo cano. Raistlin colocou a pedra em um dos bolsos secretos dentro de suas vestes. Quando uma nova seção de cano se juntou ao deles, Taz procurou a anã com um olhar inquisitivo. Bulpo, hesitante, apontou para o sul, para dentro do novo cano. Taz entrou lentamente. Este é de
ele arfou enquanto começava a escorregar rapidamente para baixo. Ele tentou diminuir a velocidade, mas o limo era muito espesso. A blasfêmia explosiva de Caramon que ecoou dentro do cano atrás dele deixou claro para o Kender que seus companheiros estavam tendo o mesmo problema. De repente, Taz viu uma luz adiante dele. O túnel estava chegando ao fim. Mas onde? Taz teve a visão vívida de precipitar-se a 50 metros de altura sobre o nada, mas não havia nada que ele pudesse fazer para parar a si mesmo. A luz ficou mais intensa e Tazlerhoff saiu pela ponta do cano com um pequeno grito estridente. Raistlin escorregou para fora do cano, quase caindo sobre Bupo. O mago, olhando à sua volta, pensou por um instante que ele tivesse caído dentro de uma fogueira. Uma grande massa ondulante de fumaça branca se espalhou pela sala. Raistlin começou a tossir e a ofegar. Flint saiu voando pelo cano e caiu com os joelhos e as mãos no chão. Ele espiou a nuvem de fumaça. Veneno? Ele arfou e engatinhou até o mago. Raistlin balançou a cabeça, mas não conseguiu responder. Bupo agarrou o mago e o puxou na direção da porta. Lua Dourada escorregou para fora do cano de bruços, o que fez com que o ar fosse expelido de seus pulmões. Vendaval rolou para fora e torceu o corpo para evitar chocar-se com Lua Dourada. Ouviu-se um som metálico alto e ressonante quando o escudo de Caramon saiu voando pela abertura do cano. Os cravos da armadura de Caramon e seu enorme cinto de armas diminuíram tanto sua velocidade que ele conseguiu sair do cano rastejando. Mas ele estava coberto de hematomas e daquela imundície verde. Quando Thanis chegou, todo mundo estava engasgado devido à atmosfera poeirenta. Em nome do abismo, Thanis disse perplexo, engasgando assim que encheu seus pulmões com aquela coisa branca. Vamos sair daqui, ele resmungou. Onde está aquela anã da Ravina? Bupo apareceu na porta. Ela tinha levado Raistlin para fora da sala e agora estava fazendo um sinal para os outros. Eles emergiram em um lugar onde o ar estava limpo e se jogaram no chão para descansar em meio às ruínas de uma rua. Thanis só esperava que eles não estivessem dando tempo para que um exército de dragonianos chegasse. De repente, ele ergueu os olhos. Cadê o Taz? Ele perguntou assustado, cambaleando ao levantar-se. Eu estou aqui, disse uma voz engasgada e triste. Thanis girou o corpo. Tazlerhoff, pelo menos Thanis supôs ser Tazlerhoff, estava de pé diante dele. O Kender estava coberto dos pés até o topete com uma substância pastosa, espessa e branca. Tudo que Thanis conseguia ver dele eram 2 olhos castanhos piscando atrás de uma máscara branca. O que aconteceu? Um meio-elfo perguntou. Ele nunca tinha visto alguém em estado tão deplorável quanto o Kender empanado. Tazlerhoff não respondeu. Ele só apontou para trás, para dentro do cano. Thanis teve medo de que alguma coisa terrível tivesse amortecido e espiou cautelosamente pela porta em ruínas. A nuvem branca tinha se dissipado, de forma que ele conseguia enxergar a sala à sua volta. Em um canto, diretamente oposto à abertura do cano, tinha uma série de sacos grandes, cheios. 2 deles tinham sido abertos, derramando o pó branco pelo chão. Então Thanis compreendeu. Ele colocou a mão no rosto para esconder o sorriso. Farinha, ele murmurou.